Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Bem-vindos ao programa Protocolo X, gerador de conhecimento, aqui na sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro. A amizade é ter prazer com o prazer do outro, é ver o outro bem, né? Dificilmente hoje as pessoas se animam com o crescimento de alguém, né? A inveja é uma coisa que cresceu de uma hora para outra, né? Devido à negatividade humana, né? O próprio pessimismo, uma série de fatores, né? A atmosfera que nós vivemos, ela se carrega com aquilo que o humano exala, né? Então, por exemplo, né, quando nós e outras pessoas do mundo, grupos, pessoas que pensam num mundo melhor, rezam para isso de alguma forma, fazem seus movimentos, cada um dentro do seu caminho, né? Mas o objetivo, o propósito sempre é o mesmo, né? Melhorar as coisas, um mundo melhor para todos, enfim, né? Então, isso sempre existiu e hoje, apesar de o mundo estar, assim, parece, né, quando você olha meio de ponta cabeça, tem muita gente que quer ver isso caminhar diferente, né? Então, tudo isso, né, ele purifica essa atmosfera carregada de negatividade, né, e ajuda, né, de verdade. Então, mesmo assim, esse programa que a gente está aqui junto hoje, conversando, como, né, participamos desse movimento 1º de abril deste ano, tudo isso vem ajudando a melhorar de alguma forma, sempre favorece, né? Então, mesmo assim, existe uma negatividade que acaba tocando aqueles que estão com uma frequência mais baixa, estão às vezes preocupados com outras coisas, né? Estão no outro nível, né? Não por isso, por aquilo, simplesmente porque acontece, né? Quando se coloca dentro de uma frequência mais baixa, mesmo não sabendo, né? Por isso que, assim, não saber das coisas também é uma situação, é um problema, né? Porque vive-se dentro de um caminho mais baixo, né? Captando coisas menos elevadas, né? Então, a atmosfera, ela vai distribuindo isso de acordo com o que a pessoa vai captando. Quando a pessoa se eleva, ela tem um pensamento melhor, ela capta uma coisa. Um pensamento mais pesado, mais denso, ela vai captar outra coisa. E assim, sucessivamente, né? Então, a amizade verdadeira, né, com outra pessoa, mesmo um casal, né? Primeira coisa, devem ser amigos, né? Pais e filhos, enfim, né? O amigo, né? Já contei para vocês a história que quem tem amigo, ele tem tudo, né? Que quem já passou por situações aí estranhas e alguém socorreu, né? E às vezes alguém que você nem tem contato, né? Às vezes a pessoa é um amigo, você às vezes nem sabia direito, né? Então, ver alguém bem, ver alguém solucionar algo porque você ajudou, não tem preço. Amizade é isso, né? Ver o outro bem. Ver o outro crescendo, caminhando, andando, indo adiante, né? Se todo mundo, né, que não adianta querer que todo mundo pense igual, mas se todas as pessoas, ou a maioria, pensasse assim e buscasse o bem do outro, né, o melhor do outro, teríamos um mundo diferenciado, né? Mas fica aí a ideia para refletir e trabalhar em cima, né? Porque assim, receber amor, né, não é uma coisa tão simples assim, ser amado, né?
O amor, ele é um arcano, né? O arcano significa um segredo que não tem como contar, né? Por exemplo, como o primeiro livro, né? As lâminas do tarô, o primeiro livro escrito, né? As 22 páginas de autoconhecimento que são infinitas. São arcanos que não tem como você contar, falar, porque ele é infinito, né? Então, o amor, ele parte do princípio de você amar a si próprio, né? Primeiro ponto, que é necessário trabalhar em si, amar a si, né? Porque amar o outro é mais simples, né? Já ajudar a favorecer, fazer alguma coisa para alguém. Fazer para você, às vezes você, né? Mesmo assim, uma alimentação, você pode caprichar para alguém, para você come qualquer coisa, tá tudo bem, né? Então, às vezes se coloca sempre em segundo plano ou nem se liga para isso, né? Mas amar a si próprio é muito importante, né? E aí você consegue emanar amor a outro porque você ama a si, você tem amor para oferecer. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, muitas pessoas não têm amor próprio e pensam que amam outras pessoas, mas na verdade pensam que amam, porque se não tem amor em si, como é que você pode oferecer ao outro, né? E aí, quando você ama a si próprio e consegue amar o outro, vai chegar uma hora que você é amado de alguma forma, né? Alguém vai amar você, vai emanar amor, vai oferecer amor, alguma coisa assim, né? Não é só uma questão de casais, não é isso, né? O amor não é só isso, o amor é tudo, né? Tudo no geral é amor, né? Então, quem é amado se torna intocado, né? Se torna uma pessoa protegida, uma pessoa firme no universo. Isso é muito sério, né? Por isso que poucas pessoas do mundo são amadas, né? As pessoas invejam os outros, querem as coisas dos outros, processam, fazem de tudo, fofocas, falam mal. Mas amar alguém não é difícil, né? Então, dentro do ensinamento, o que nós fazemos, né? Mesmo uma pessoa que às vezes você sabe que a pessoa te odeia, se você passar a odiá-la, você favorece o ódio dela. E aquele ódio dela vai consumir você, porque você está aumentando ele, né? Aí você fala, olha, me perdoa, mas eu não consigo amar uma pessoa desse tipo, não tem como, né? Não é necessário você amar, só não pode odiar, né? Então, o que você faz? Emana amor, emana, né? Pensa na palavra amor e emana, né? Emana um fluxo de amor. Bloqueia isso, mas jamais odeio alguém, eu tenha raiva, porque isso é o princípio do buraco, da decadência, né? E aí você vem, né? Existe a hostilidade, tem o caos e vai embora isso aí, né? Então, o amor, ele é uma grande ferramenta, né? Não adianta falar assim, olha, falta amor no mundo. Não falta amor. O amor está lá, o amor existe. O que falta é o humano compreendê-lo, trazê-lo para si, né? Então, o primeiro passo é amar a si próprio, colocar amor na tua vida, né? Colocar amor nas suas coisas, ter amor em se vestir, em fazer suas coisas, em poder estar com alguém, participar com coisas com alguém, com pessoas, enfim. Amar a natureza, os animais, né? Colocar amor em tudo que você faz, né? Não é tão difícil assim, é uma questão de hábito mesmo, né? E o amor, ele vai surgindo, porque todo mundo tem lá dentro o amor, né? O amor e o ódio, eles andam juntos. Se a pessoa, o que é o ódio? A ausência do amor. E o que é o amor? A ausência do ódio, né? As pessoas que não odeiam, que não têm raiva, elas têm amor lá para oferecer, né? Aquelas pessoas que odeiam, que têm raiva, não têm amor para oferecer, porque estão ocupados pelo ódio. É o mesmo espaço, né? Então, aquele que recebe amor, que ele é amado de alguma forma, ele tem uma proteção extra do universo, né? Porque aquele amor cria uma casca, né? Uma carapaça,
que acaba protegendo de várias coisas, porque o amor é isso, né? Então, a força que isso tem, né, é muito grande. Mas aí estamos dentro de um mundo hoje que pouco se fala disso, de amor, de todas essas coisas. Foi se perdendo esse caminho, esse contato, né? E aí as coisas vão indo para um caminho diferente, porque no mundo ou existe uma coisa ou existe a ausência daquilo. É isso. Ou tem dinheiro ou tem ausência. Ou tem saúde ou tem ausência. É isso. Ou tem amor ou tem ausência. Ponto. Então as pessoas devem refletir e falar, bom, eu vou ter que me esforçar para ver se eu consigo amar alguma coisa, porque não consigo, eu ando pé da vida com tudo, tô com o saco cheio de tudo, sabe, tô cansado, não sei o que e tal. E aí que é necessário respirar fundo e falar, bom, eu vou mudar isso, vou dar um jeito de mudar esse negócio, né? Então, pensem sobre isso, né? A amizade é ter prazer com o prazer do outro, é ver o outro bem, né? Quem é amado se torna intocado. Então, com isso, né, você, por exemplo, você não quer ter amizade daquela pessoa, não gosta dela, não simpatiza, pronto, tudo bem, dá as costas e pronto, não fica ali cozinhando nada e pronto, não se sente bem, não gosta, você vai na casa de alguém, tem uma pessoa que não bate, meu, vai embora, né, não fica ali cozinhando, né, não adianta, né. Por que acontece isso? Porque acontece isso, você não sabe, o universo ele funciona assim. Tem pessoas que às vezes gratuitamente não desce, por algum motivo não passa, né? Existem explicações para isso, mas agora não é o momento de a gente poder falar abertamente, né? Mas simplesmente é isso, não dê atenção, dê as costas e acabou. Ou vai embora, ou não liga, enfim. Se existe, tem que respeitar. Essas coisas é uma proteção que você está recebendo, talvez de algo que possa vir pela frente aí. Então, tem que ter atenção nas coisas, né? E sempre foi dito, né? E o próprio Jesus perguntava às pessoas, aos seus apóstolos, né? O que vale a pena na vida, né? E a resposta sempre era a dedicação ao outro, né? Então, você não deve ajudar sem olhar a quem. Você deve ajudar aquele que quer ser ajudado, porque de verdade você ali consegue grandes resultados. Você nunca pode esperar algo de alguém, favorecer alguém e falar, poxa, ajudei tanto aquela pessoa, a pessoa me deu as costas e tal. Meu, você fez o que você sentiu vontade e pronto, né? Mas a dedicação ao outro é uma dedicação geral, né? Maneira geral. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, a gente vai meditar e vamos agradecer pelas pessoas que construíram essa casa que nós estamos habitando. Então, vamos agradecer aos pedreiros, ao mestre de obra, ao engenheiro, ao arquiteto, ao fiscal, à prefeitura, os documentos, o cartório, não sei o quê, quem vendeu os tijolos, né? Então, assim, tudo que existe dentro de uma casa, eu vou agradecer, né? Mesmo não sabendo quem é. Isso vai repercutir na vida de todo mundo e vai ajudá-los a andar melhor. Se tiverem algum problema, são ajudados. Se estão bem, ficam melhor e assim por diante. São coisas bobas, pequenas, mas é uma atenção que você está dando ao outro, né? E mesmo aquela coisa de favorecer sem olhar a quem, né? Você não sabe aonde está chegando isso, né? Você simplesmente atira a flecha e você não está preocupado com o alvo. Ela vai cair no lugar certo, pode ter certeza, né? Quando a pessoa busca um alvo, ela pode errar, porque existe o alvo. Então, você tem dois caminhos, né? Acertar ou errar.
Quando você simplesmente atira a flecha, que no nosso caso, vamos dizer assim, é o conhecimento. Tem um programa, vamos falar disso aqui. E esse programa está aí repercutindo. Então a flecha está solta. Aonde vai bater? Não sabemos. Não sabemos. Né? Mas sabemos que toda a ideia, né, é dedicação às pessoas, ao mundo, aos animais, aos elementais, aos elementos, né? Então, de alguma maneira, como a gente falou da atmosfera, isso vai reverberar, né? E vai trazer um caminho, né, melhor para todos, né? As coisas, quando você começa a colocar atenção sobre aquilo, né, ela começa a vibrar diferente, né? Então é uma questão de refletir e daqui para frente começar a colocar atenção nisso, né? Então eu devo trabalhar o amor em mim, né? Procurar emanar amor ao outro, mesmo aquele que eu sei que existe uma antipatia, alguma coisa, percebo alguma coisa esquisita, mas não vou ligar para isso, porque se eu colocar isso na cabeça, estou dando vazão ao negativo, né? Então eu tenho que crer, né, na minha força, na minha proteção, nas minhas coisas, para não permitir que o negativo me toque, né? Então tem que me manter firme no que eu vivo, né, e colocar atenção nisso, ponto, né? Então com isso, né, você começa a ter uma estrutura diferente, né, ter um resultado totalmente diferenciado, onde tudo começa a caminhar por um caminho diferente, um caminho mais elevado. E aí as coisas começam a melhorar, começam a mudar, né? Você vê que o universo assim, ele é simples, é necessário compreendê-lo, né, para saber como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou colocar atenção numa coisa, como é que eu vou obter resultados disso, né? Então eu tenho que começar a me movimentar para trazer resultados, né, daquilo que de alguma forma eu necessite. E aí as coisas começam a acontecer, ponto, né? Para isso é necessário ser firme naquilo que você vive, né? E de alguma forma permitir que o universo haja na sua vida, trazendo, né, aquilo que pertence a você, né? O movimento na qual nós vivemos, né, é necessário compartilhar as coisas. É o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando conhecimento, compartilhando ensinamentos, né? E que isso, de alguma forma, vai favorecer aquele que de verdade fala, bom, eu vou procurar dar uma olhada nisso, vou pensar um pouco, vou refletir, né? E, de alguma forma, as coisas começam a trazer resultados, né? Só de você começar a colocar atenção nisso, começar a pensar sobre isso, né? O universo ele começa a construir um caminho para você poder vibrar dentro dele, né? Então toda essa atenção que você coloca sobre tudo isso, né, nos leva a grandes resultados, como se fosse uma grande estratégia, né? Então eu vou trabalhar o amor, né? Vou procurar emanar amor aos outros, né? E de alguma forma eu vou passar a agradecer mais as coisas, né? E vou procurar trabalhar tudo isso dentro de uma linha na qual eu consiga favorecer o maior número de pessoas. Ponto. Então, com a prática das coisas, com a questão de colocar atenção nos resultados, né,
as coisas começam a se direcionar dentro de um caminho que vai trazer para você aquilo que você busca, né? Tanto aquilo que você deseja, como aquilo que você não tem nem ideia que é seu, mas que está aí e que pode ser oferecido, pode vir de alguma forma para poder ajudar, né? É por isso que entram vários caminhos aí, né? A gente pode falar depois sobre a aceitação, né? Por exemplo, a gratidão e o perdão. Então, depois eu começo a trabalhar tudo isso, eu vou ter que trabalhar a aceitação, né? Começar a agradecer as coisas, né? E também perdoar para ficar livre das coisas e pronto, né? Então, mas tudo isso com calma, tudo isso você pode ver que assim, o universo ele tem uma linha, né? Para fazer as coisas acontecerem. Se eu passo a obedecer essas pequenas leis que o universo oferece, como por exemplo a própria lei da aceitação, né? Eu começo a mudar, né? Porque quando não se aceita uma coisa, vive-se o oposto daquilo, né? Então aceitar não é querer, é só aceitar para poder não ter mais problema e parar por aí o negócio, né? Então alguém pode te dar alguma coisa, você aceita, mas joga fora, pronto, não aconteceu nada. Se você não aceita, a pessoa volta com aquilo e aquele rancor, aquela coisa, poxa e tal. Então assim, é necessário ter algumas atenções, né? Então com isso, né, com o ensinamento, com o aprendizado, com a prática, com o hábito, você vai mudando isso, vai se transformando devagarinho, né, devagar, e as coisas começam a trazer resultados. Não adianta você querer fazer uma coisa de uma hora para outra, né? Então é necessário primeiro ganhar a consciência, ir trabalhando e colocando atenção, e aí o próprio universo, a própria força que existe externa, ela vai se construir em cima disso e trazer o resultado que é necessário, né? De alguma forma as coisas começam a acontecer, tá? Nós vamos fazer aqui, a chama verde limão agora 3 vezes, né? Para poder ir completando aqueles 30 dias que a gente vem buscando colocar uma atenção sobre isso, para criar um trabalho para todos, né? Que todos consigam aí realizar suas coisas, colocar a vida em ordem de alguma maneira, né? Gradual, as coisas começam a acontecer aí firme, tá bom, gente? Vamos lá então. Eu sou a Yan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou a Yan, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis e eu cumprirei a minha missão. Eu sou a Yan, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente essa situação, instala tempo para morar, aquece, espalha, te aumenta de volume e mostra-nos para terminar a altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós te pedimos te ensinares essa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão e faz inventar a carapaça de mentira em quem está envolvida essa situação. Ayam, eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a tua escondida da coisa e coloca a nu. Ayam, e eu te agradeço o apelo que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós agradecemos apelos que não esqueceremos de empregar. Ayam. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo.
Enviar-me de vez e cumprir a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão clarifica as situações. Chama verde limão dos mulheres de sóis, chama verde limão dos mulheres de sóis, chama verde limão dos mulheres de sóis. Corre docemente nessa situação, está lá para morar. Aquece, 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 espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó, poderosa chama verde limão, mostra o resto das coisas. Ayam, 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 nós agradecemos por atender ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e velâmico pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos se insinuar nessa situação e te espalhadas em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão e faz arrebentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam. A lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e velâmico pela luz do grande sol central. Ó, poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece tudo escondido da coisa e coloca a nu. Ayam, 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 eu te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós vos agradecemos apelos que não esqueceremos de empregar. Ayam, 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 eu sou Ayam. A chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis, que as destrói em nome do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me salo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, aqueço meu volumemente para terminar a condição que bem desclarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me o dever de cumprir a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão clarifica as situações. Chama verde limão dos mulheres de sóis, chama verde limão dos mulheres de sóis, chama verde limão dos mulheres de sóis. Corre docemente dessa situação, está lá para morar. Aquece, 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 espalha a temida de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, 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 nós te agradecemos porque atendesse ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e velâmico pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão, e faz rebentar a carapaça de mentira em que está vivendo essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz. Esclarece a estrutura escondida da coisa e coloca a nu. Ayam, 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 eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós agradecemos apelos que nós queremos empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Em nome da minha toda poderosa presença, eu sou. Eu faço o chamado ao bem-amado Saint Germain e grande hoste ascensionada, ao bem-amado Arcanjo Miguel e grande hoste angélica, aos grandes seres cósmicos e grande luz cósmica. Eu lhes dou todo o meu amor, gratidão e reconhecimento por estarem sempre ministrando às pessoas deste mundo e sempre esperando uma abertura e uma oportunidade para dar apenas as bênçãos que trazem felicidade a todos. E ainda assim, a humanidade continua alheia à sua presença divina, simplesmente porque sua atenção está ocupada com os próprios desejos. Humanidade, ó humanidade, despertem hoje para os seres divinos que estendem suas mãos em busca de ajuda, que vem derramando amor através das eras, que esperam a oportunidade de consumir como um rolo de pergaminho nos céus a infeliz criação que o egoísmo impôs ao universo de Deus. Eu decreto, em nome da minha toda-poderosa presença, eu sou, e peço à humanidade a despertar para a verdade da hoste angélica, para a compreensão de seu serviço e para alguma gratidão àquela vida divina que os abençoou e sempre os abençoa tão grandemente das oitavas acima. Nós os aceitamos como nossos amigos. Amém. Amada poderosa presença, eu sou, e amado Saint Germain, envolva-me em seu manto milagroso, em seu manto de chama violeta, na maestria do amor e na liberdade invencível. Exijo que sua chama azul espiral envolva toda a terra, gire,
seu poder purificador e eterno por todo o planeta e ao redor de cada corpo físico, até que a humanidade seja compelida a vê-lo e desperte como se de um sonho, e vendo a luz novamente, entre em seu coração e esqueça que alguma vez houve uma sombra. Mantenha a imagem da Terra dentro da chama violeta consumidora e da chama azul de Saint-Germain girando em torno dela. Veja o poder dissolvente consumindo instantaneamente tudo o que é ou foi negativo. Veja toda impureza, toda enfermidade, tudo e qualquer coisa que seja impureza, imperfeição ou discórdia, atraída para dentro dele e eliminada da existência em todos os lugares. Assim seja. É isso, né? Devagarinho a gente vai conseguindo, né? Colocar as coisas com calma. Tudo vai caminhando dentro de uma certa ordem, né? Que as coisas se encaixam, né? Para que as coisas possam acontecer. Tudo que você cria na vida, ele tem um caminho de princípio, né? Um caminho para você poder manter aquilo e o caminho da realização, né? Um lavrador, ele observa as estações, né? Ele observa como o universo se comporta para poder plantar isso ou aquilo, né? É um conhecimento que ele não muda, né? Porque ele tem que obedecer à lei da natureza para poder obter os resultados, né? Aquele que faz a distribuição disso, né? Ele visa o lucro com isso. Então tem a maneira certa de você buscar mercadoria, distribuir, né? Enfim, tudo isso é um caminho criado, né, para você poder fazer as coisas acontecerem, né? Até chegar na venda final, na realização, como a vida funciona assim, né? Então é necessário observar como todo o universo funciona para que eu possa ir vivendo os caminhos que vão trazer resultados para mim, né? E chegar na realização, né? Que é um caminho nobre das coisas, né? Então, como se fosse, vamos dizer assim, né, um grande guerreiro, né? Você carrega seu armamento, suas coisas, né, para poder colocar as coisas adiante. Então, carregar o armamento seria você rezar, você ter conhecimento, né? Você tem uma bagagem, uma estrutura, né, espiritual, na qual vai direcionar você para um caminho melhor, né? Você tem ali ferramentas, né, que vai trazer benefícios daquilo que você buscou. E que eu sempre falo aos aprendizes, né? Você que está ouvindo pela primeira vez, está acompanhando os programas, é isso. Se você está buscando melhorar, está dando atenção, isso é maravilhoso já está ótimo, está caminhando, é isso, né? Mas muitos aprendizes, né, que já estão um tempo ali, cisca aqui, cisca ali, cisca lá, né? Não colocam as coisas para funcionar verdadeiramente, né? Você observar um caminho, buscar aprender, tudo é assim, tem um princípio, né? Para você poder ver se é aquilo, sentir e tal, né? E tem aquele que busca o benefício, né, sem esforço, né? Ele quer apenas
alguma coisa, né, uma chave, uma virada para ele poder se dar bem, né? Isso não existe no universo, né? O que existe é o aprendizado e a prática daquilo e colocar aquilo em ordem, né? Os benefícios da ferramenta, ela só começam a trazer resultados quando você coloca essa ferramenta em prática, né? Então, por exemplo, você que nunca teve contato com o conhecimento, porque não teve, simplesmente não teve. E aí conhece e fala, poxa, que legal, né? Tem um caminho interessante, né? Simples e tal. E você começa a ir colocando isso em prática devagarinho. Faz uma coisa, faz outra e tal. Isso vai levar você a um grande crescimento. Esse é o propósito do programa, né? Se um dia você quiser se aprofundar nisso, quiser estudar, fazer aula, isso é uma outra coisa. Isso é você que vai decidir, né? Mas o propósito desse programa, desse caminho é isso. É instruir as pessoas dentro da simplicidade, mostrar um caminho simples, né? Para você poder caminhar e obter seus resultados, suas coisas, né? Fazer a vida caminhar melhor. Então, com tudo isso, né? Essa frequência, esse aprendizado, frequência de aprendizado, vai te ajudando a melhorar cada vez mais. Então, o que você pode fazer, ou aquele que está procurando aprender, é procurar compartilhar isso, que eu falei do compartilhar. Você tem um conhecimento que para você está te fazendo bem, está te ajudando, olha, dá uma olhada aí. Não gostou? Beleza. Gostou? Dá uma olhada aí, né? Então, as coisas começam, né, a fazer um sentido diferente, né? O conhecimento é como se fosse uma agulha e o aprendiz é uma linha, né? Quando você entra no conhecimento, a linha entra nessa agulha, ele começa a costurar e começa a produzir muitas coisas. A pessoa vai aprendendo a costurar, costura uma coisa, costura outra. Então, essa linha é o aprendiz, que vai fazer com que as coisas não quebrem, não estourem, né, que dê certo e tal. E a agulha, que vai costurar, é o conhecimento, que sabe aonde costurar, sabe como costurar, conhece todo o corte, o desenho da peça, né? E a linha vem junto, fazendo o trabalho. Então, você começa a colocar uma atenção nisso, e aí que está o resultado, porque essa costura, ela vai acontecendo, não tem como não acontecer, né? Porque assim, você está ouvindo as coisas, está aí ouvindo. Chega uma hora que as palavras começam a ressoar em você de uma maneira diferente, e até você já está acostumado a ouvir o crer, o necessito, né? Começa a entrar palavras diferentes no seu vocabulário, e você fala, poxa, o negócio é interessante, e o resultado ele aparece, né? Então, é isso que faz com que as coisas caminhem melhor. E um ajuda o outro. Então, fazer o mundo caminhar diferente é isso. Se você gostou, compartilha. Passa isso adiante, né? De alguma forma, alguém também vai ser beneficiado. Alguém vai conhecer, né? Então, aquele que não está no Rio de Janeiro, a própria rádio tem um aplicativo que você baixa lá no seu celular e você pode ouvir o programa às 7 horas da manhã, né? Ou depois pode ir para o YouTube, né? Então, a rádio ela é uma ferramenta para fazer isso acontecer. Então, você vê que interessante. São várias ferramentas, né, que começam. Então, você tem o celular para ouvir, que é uma ferramenta. Ou no rádio do carro, ou no rádio em casa, uma ferramenta, né? Então, tudo isso são ferramentas que levam as coisas adiante, né? E quando se busca colocar um ensinamento, um aprendizado adiante, né? Então, isso ajuda mais ainda, porque é um caminho de favorecer, de ajudar, né? Trazer instrução para que as pessoas melhorem. Então, dentro de cada um existe um conhecimento vivido, uma vida, né? E cada um tem a sua idade, tem o seu caminho, tem as suas coisas que passou, tem as suas crenças ou não, né? E
esse conhecimento ele vem ajustando isso dentro de você. E você começa a reverberar de uma maneira diferente, dentro daquilo que você percebe, né? Então, como se fossem várias colunas, né, recebendo conhecimento, elas vão se estruturando e criando uma construção melhor para você. Como falei da agulha e da linha, né? Isso vai trazendo uma ideia, né, de realização e que tudo funciona de uma maneira muito, muito elevada, muito interessante. É só colocar atenção, trabalhar, refletir sobre isso, né? E aí o que eu peço a vocês é assim, gostando, gente, passe para frente, compartilhe, ajuda os outros a caminhar, né? É feito para isso, feito para todos andarem. A ideia toda é uma aula matinal, né? A pessoa já acorda, está ali ouvindo e está aprendendo, está entendendo um pouco como o mundo se encaixa. E eu sei que aquele dia vai ser melhor, né? E assim, um dia melhor aqui, um dia melhor ali, um dia melhor lá, e as coisas começam a caminhar de uma maneira mais elevada, de uma maneira diferente, né? Bom, hoje nós temos um encontro à noite, às 8h30 da noite, online, né? Um curso sobre arturianos. Os arturianos são os Elohim criadores do universo, né? Um material interessantíssimo, maravilhoso, de muito aprendizado, e entender um pouquinho mais como esse mundo funciona e como tudo é direcionado para todos, né? E amanhã, dia 15, nós temos um cerimonial da quinta lua, né? Que seria a lua que ela está intermediária, né? Da lua minguante a lua nova, né? E essa quinta lua, né, ela traz uma movimentação diferente que acontece uma vez por mês. Então, os desejos, as atenções são assim, resultados grandiosíssimos. Então, tá aí um cerimonial online, dia 15, 8h30 da noite, né? O Arturiano também 8h30 da noite, para a gente poder estar junto aí nesse movimento, colocando as coisas para funcionar cada vez mais, né? E domingo, dia 17, 10 da manhã, né, um curso gratuito presencial, né, só vir direto, não é necessário se inscrever, sobre as velas, né, entender um pouquinho sobre elas, sobre as cores, sobre as construções aí do conhecimento, né, e bate-papo, né, o aprendiz que já conhece vem passear um pouco, aquele que não conhece pode me conhecer, e estamos aí juntos levando esse conhecimento adiante, fazendo o mundo caminhar melhor. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tenham um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês, uma excelente vida, né? Compreendo que sempre existe só este dia. Esse dia ele vai ser o amanhã, ele foi o ontem, mas é hoje, né? Então, quando você capricha hoje, amanhã o resultado ele chega, né? Amanhã vai ser hoje, você capricha e assim por diante. Então, sempre isso, né? Acordar sempre melhor, dormir melhor, lembre-se de dar comandos, de agradecer, isso é muito importante, né? E aí você vai, devagarinho, você vai se encaixando nas coisas, vai obtendo aí os seus resultados, né? De alguma forma, as coisas começam a crescer cada vez mais e se construir dentro de uma linha que você consegue viver cada vez melhor. Tá bom, gente? Trabalhem sobre isso, coloquem atenção, que o resultado sempre é positivo, sempre é maravilhoso. Tá? E lembre-se, compartilhem os vídeos, tem muita coisa no YouTube, estudem lá, para poder fazer esse mundo caminhar diferente. É importante. O conhecimento ajuda muito a ajudar. Tá bom? Aproveite a oportunidade. Mais uma vez, um excelente dia e muito obrigado por tudo.